12º dia dos 21 dias com Daniel. Faltando aí pouquíssimo para a gente terminar. E Daniel 6,3 nos dá uma referência tão linda, né? Então Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. A excelência no reino de Deus, ela não é capricho, ela é vaidade. Sabe por quê? Porque não é um perfeccionismo, é fruto da perseverança da presença do Espírito Santo em uma vida consagrada. O texto ele não diz que Daniel era excelente, ele diz que nele havia um espírito excelente, ou seja, aquilo que distinguia Daniel não era o esforço humano dele, era a presença de um princípio espiritual que operava em cada decisão dele. Então, o espírito de excelência, ele é uma capacitação sobrenatural para resistir a ambientes corrompidos, para permanecer íntegro, mesmo sob pressão, e refletir a glória de Deus em terras estranhas. Esse ser fiel no pouco e digno de confiança no mundo. Então, o que eu entendo? Daniel, ele não estava em Israel, ele estava em Babilônia. E mesmo em um sistema ali contrário à sua fé, ele não se tornou igual ao sistema. Ele apenas sobreviveu e se destacou. Então, o que eu entendo? Que Daniel, ele não se vendeu ao sistema. Ele recusou os manjares, queridos e amados do Pai. O espírito de excelência, ele não nos torna barulhentos, ele nos torna firmes. Não é sobre ter talentos, é sobre ter posicionamento com pureza. Deus tem me ensinado muito durante a minha vida inteira. E é sobre chamar a atenção, é sobre ser confiável, mesmo quando ninguém está te olhando. Quem tem o espírito de excelência não se mistura. Quem tem o espírito de excelência é perseguido. Quem tem o espírito de excelência não precisa ser barulhento, bajulador para servir. Quem tem o espírito de excelência é fiel no secreto e não apenas em público. Então, tem gente tentando ser excelente, copiando métodos, mas Deus não tinha uma rotina motivacional, né? E a gente entende o quê? É que a importância do motivacional é o quê? É algo que é extremamente importante, mas temos que o quê? Intensificar com a nossa intimidade com Deus. Mas Daniel, ele não tinha um espírito dentro dele. Por quê, pastora? Porque o espírito que ele tinha era de Deus e não era um espírito corrupto. Por isso que eu falo isso. As pessoas, mas não é. Não, espírito corrupto é espírito corrupto. Ele tinha um espírito de Deus sobre ele, sobre a vida dele. E era algo que ia além da performance, era além do caráter, era submissão, era discernimento, porque Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Por isso que o que a gente faz aqui? Oração meio-dia, temos agora a ministração com uma oração no final, e à meia-noite temos aí o ato profético. Eu sempre estou soltando à meia-noite. Então, muitos querem destaque como Daniel, mas não querem o altar de Daniel. Por quê? Porque muitos querem a honra de Daniel, mas não querem a consagração que ele fez antes de receber. Então, a excelência, ela é provocadora. A excelência, ela traz lutas. A excelência, ela traz confrontos. A excelência nos faz olhar durante os percursos da vida que a gente precisa aprender em todo o tempo que Deus é fiel. Então, quando Daniel se destaca
os outros governadores se incomodavam. Por quê? Porque ele carregava a excelência, mas ele era alvo de inveja. Ou seja, carregar a excelência, queridos, você provoca, você confronta, porque é algo espiritual. Daniel não foi bajulador. Daniel sofreu afrontas e provocações divinas e aprovações também. Por quê? Porque Deus, tudo que Ele quer é que nós não percamos a excelência tentando se defender, não percamos a excelência tentando se explicar, não percamos a excelência tentando se igualar, não percamos a excelência, sabe? Tentando achar uma desculpa para tudo, porque a excelência ela irrita os medianos, a excelência provoca os carnais, a excelência incomoda quem vive no raso. Então a cova dos leões é o teste da excelência. Por quê, pastora? Porque Deus não impediu Daniel de cair na cova, mas ele foi lá dentro da cova. Então Deus, ele a todo tempo nos ensina que quem carrega o espírito de excelência não é poupado da guerra, mas é preservado dentro da guerra. Então a excelência te leva para lugares altos, mas também te coloca sob provas grandes. Eu bem sei o que é isso. Então a cova é o lugar onde Deus silencia os acusadores. A cova é onde Deus mostra quem está de verdade com ele. A cova é onde o justo não morre e é promovido. Sabe o que Deus está falando aqui para nós? Que Deus ele procura Daniéis nesta geração. Ele procura pessoas que não se contaminem com os pratos da Babilônia. Pessoas que não se dobrem os joelhos a editos, né? Edições e ali situações que vão além, humanas. Deus não quer que a gente silencie quando o céu ele quer que a gente fale. Deus não quer que a gente se venda por visibilidade. Deus não quer que a gente se esconda quando é hora de nos posicionar. Por quê? Porque os Daniéis dessa geração são pessoas que precisam governar com temor. Pessoas que precisam liderar com santidade. Pessoas que servem com diligência. Deus não está chamando celebridades para o púlpito somente, não. Deus está chamando profetas no secreto, homens e mulheres com espírito de excelência, não para impressionar, mas para obedecer. Então, hoje o Espírito Santo, ele está te dizendo, você quer o que Daniel faça? Se Daniel estivesse presente agora, estivesse vivo agora, estivesse em consagração, passando por tudo isso, e você estivesse observando ele, o que você faria? Renunciar ao espírito da distração, disfarçar as alianças com mediocridade, abandonar o pecado secreto, fechar as brechas, quebrar os acordos com o sistema e reorganizar o altar. Reorganizar o altar não é um trabalho fácil. Eu trabalho com psicanálise e dentro do trabalho ele exerce também uma temática muito forte em entender um pouco sobre a mentalidade humana. E isso me traz muito sobre quando Jesus, hoje tá uma benção. Quando eu fui ungida pastora, eu já exerci o meu chamado dentro da terapia cristã. Mas eu não entendia como que isso poderia funcionar. Eu já tinha feito várias situações para que Deus pudesse ali me estar trazendo as bênçãos, né? Então, Deus é fiel. Deus é fiel na sua vida. Deus é fiel. Então, nessa tarde, início de noite, aprenda a receber de Deus. Eu quero fazer um ato profético, eu não vou nem para a oração e nem vou fazer os três juntos.
Amém? Eu vou fazer os 3 juntos. E a oração, o clamor e o ato profético. Amém? Gente, me desculpa. Eu preciso muito orar com relação à distração. Porque o que acontece? Quando eu começo a conversar com vocês aqui, de repente começa a vir mensagens, meu cachorrinho começa a ficar mais próximo. Então eu começo a me distrair, eu preciso tirar esse espírito de distração da minha vida. E aí fica meio que uma gaguejeira, tá repreendido isso na minha vida. Eu não aceito, eu não sou gaga, não, nada contra quem já é, mas eu não aceito isso na minha vida. Amém? O tema é o espírito de excelência em Daniel para ser feito de joelho agora, com um copo d'água ao teu lado. Amém? E uma folha em branco, se você puder ali, que ela represente o novo capítulo da tua história. E ela será escrita, não é por você, é por Deus. E você vai pegar essa folha e vai apresentar para Deus, amém? Pai querido, Pai amado, eu quero nesse início de noite, Pai, que o Senhor governe, Senhor, a nossa história. Deus que levanta os que estão no secreto. Deus que confunde os que se apoiam no sistema. Deus que vê e conhece cada um de nós. Senhor, nos colocamos agora, cada clamor, cada oração que nasce do nosso espírito. Pai, nós não aceitamos mais viver debaixo, Senhor, de situações que não estão de acordo com o teu alinhamento. Senhor, neste ato profético, nesta hora, eu me coloco diante do teu altar, como um sinal da tua luz, presença. E essa folha, Pai, que o Senhor possa escrever uma nova história e que toda a escuridão de alma, toda mente turva, todo o conformismo, tudo que nos manteve no comum seja agora consumido pela tua luz da verdade. Senhor, acende em nós o fogo do espírito de excelência, acende em nós a fome por santidade, acende em nós a vigilância de Daniel, que não negociava com decreto, nem com medo. O Senhor acende em nós agora o zelo, que nos faz dizer não ao prato do rei. E, Senhor, neste momento, nós queremos dizer sim ao pão do céu. E agora, Senhor, nós pegamos essa folha de papel diante de Ti, como símbolo profético, que nós estamos prontos para viver o que ainda não vivemos. Nós declaramos com fé. A página da mediocridade, ela está encerrada hoje. A página da comparação, da distração, da omissão, da religiosidade, sem profundidade, está rasgada no mundo espiritual. E a partir de hoje, nós começaremos a escrever um novo capítulo com o teu dedo santo. Pai, escreve agora, Senhor, a história de uma guerreira confiável, a história de alguém que não se curva diante dos homens, mas se prostra diante de Ti. Escreve a história de alguém, Senhor, que carrega com excelência, não na roupa, mas no espírito. Escreve a história de alguém que será colocada em lugares altos, porque o Senhor é Deus que honra no secreto. Coloca agora, Senhor, neste momento, esse copo com água, nós te apresentamos, purifica os resíduos da carne, purifica os pensamentos ocultos, purifica as motivações que ninguém vê, purifica, Senhor, os comportamentos que não te agradam, purifica, Senhor, o altar. Eu te deixei muitas vezes, Deus, para olhar, me distrair, mas hoje nós queremos beber desta água agora, tirar a nossa distração, seja tirada, arrancada toda a distração do inferno. Em nome de Jesus, nós possamos beber nessa água ao final e profetizar. Nós estamos bebendo o reinício, não de uma mulher lá atrás, mas de uma mulher ativa, de uma mulher mais profunda. Em nome de Jesus, nós renunciamos agora a todo espírito de mediocridade espiritual. Nós quebramos padrões da religiosidade morta. Nós nos desligamos a alma dos ciclos da sabotagem. Nós hoje silenciamos as vozes que tentam, Senhor, nos nivelar por baixo. Nós declaramos e desfazemos toda aliança
com o sistema da Babilônia. Nós encerramos a busca por validação humana. Eu ativo em mim agora o espírito de excelência que estava em Daniel ativo sobre a minha vida, o espírito da sabedoria, do conhecimento, da ciência. Eu recebo a sensibilidade para receber a Deus neste momento, e o decreto está em nome de Jesus a meu favor nesse momento e jamais contra mim. Eu aniquilo toda perseguição do inferno, todo ato que vier, seja de maldição ou palavras ditas por trás, ou nas minhas redes sociais. Visita, Espírito Santo, porque eu caminho para o alto, para o profundo e para o eterno. E agora, Senhor, eu volto a Ti, Senhor. Eu entrego, Senhor, cada linha da minha história. Que o Senhor possa, neste momento, Pai, receber como símbolo de rendição, assim como Daniel se destacou, Senhor, e não se corrompeu. Assim, Senhor, nós resistimos sem se contaminar. Assim como Daniel governou, sem perder a essência, que o Teu Espírito Santo possa agora, nesse momento, receber essa oração. E nós possamos, Pai, carregar a Tua excelência. Porque nós somos altar, nós somos vasos separados, nós somos chamados para o alto. Nós não seremos nivelados pelas circunstâncias e jamais seremos firmados por qualquer coisa. E sim seremos firmados pelo céu. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Receba poder, renovação.